Professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para darmos início a mais um episódio do Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para quem gosta de psicologia, para quem gosta de saúde mental, para quem gosta das questões relacionadas a comportamento humano. Seja você psicólogo, psicóloga, seja você estudante de psicologia ou seja você simplesmente uma pessoa que não é nada disso, mas é interessado nessas coisas todas. Psicologia, saúde mental, comportamento humano, você está no lugar certo. Esse podcast foi feito para você. O Ser Psicast é mais um fruto da Ser Psicólogo. E a Ser Psicólogo, todo mundo já sabe, é a maior plataforma de formação complementar em psicologia no Brasil. Mais de 50 cursos atualmente, né? E veja, a gente está expandindo isso, né? Daqui a pouco esse número já vai estar ultrapassado. Aqui na tela, se você tiver curiosidade, aqui no canto direito superior dessa tela, você vai encontrar um QR Code. E esse QR Code vai te dar acesso a 7 dias de degustação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Então, vai lá, aproveita, explora bastante, faz os cursos e eu tenho certeza que você vai acabar se tornando assinante da plataforma. Uma vez por semana nós estamos aqui conversando com gente da mais alta qualidade, psicólogos, psicólogas, sobre temas importantes da agenda social. E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre saúde mental, porque nós estamos em meio ao Janeiro Branco. A gente já sabe que esse material aqui, esse episódio vai ficar aí na internet por muito tempo, né? Muitas pessoas vão assistir depois, em outros meses do ano, mas nós estamos gravando esse episódio no mês de janeiro e estamos, então, tomando esse tema para a gente explorar nesse episódio aqui. Vamos falar sobre o Janeiro Branco, vamos falar sobre saúde mental de um modo geral, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo. E para conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante, nós estamos recebendo hoje a psicóloga Cristina Fernandes, que já me pediu para ser tratada simplesmente como Cris. Não é isso, Cris? Cris, seja bem-vinda aqui no Ser Psicast. Muito obrigada, Paulo, e a todos vocês pelo convite. E é um imenso prazer estar aqui para falar de uma temática tão importante, não só nos dias de hoje, mas em todo o decorrer da vida do indivíduo. E não só em janeiro, né? Não só em janeiro. O janeiro, quando as pessoas, né, falam no Janeiro Branco, a sociedade, como Setembro Amarelo, Novembro Azul, isso. A saúde ela precisa ser sistematizada dentro da gente. Nesse cuidado, nesse autocuidado, né? Então, que bom que tem um Janeiro Branco, que inicia o ano, né? Para que a gente possa poder, pelo menos, falar de algo que, infelizmente, são poucas pessoas que estão falando. Infelizmente, tem muitos segmentos que estão começando a se preocupar com isso, que a gente aqui no decorrer vai falar. Vai explorar, isso mesmo. Maravilha, Cris, já gostei, viu? Já começamos a 100 por hora. Coisa boa. Tem muita coisa mesmo pra gente conversar nesse episódio. Mas, todo mundo que senta aí nessa cadeira começa falando de si. Uhum. Né? Tem um ritual aqui que não tem jeito, começa falando de si. Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos acompanhando. Quem é a Cris, né? 2 coisinhas. Eu quero que você fale da sua formação, da sua formação acadêmica, e da sua atuação profissional. Quanto tempo você está atuando na psicologia? O que é que você tem feito, né? Vamos começar por você. Ótimo, porque para falar de saúde mental a gente tem que começar pela gente mesmo. A gente vai ver isso também. Bem, eu estou formada há mais de, acho que 30 anos. Foi em 94, né? Em 94 eu me formei... 30 anos esse ano. Então, que bom. Que eu acertei, porque eu estava temporal aí. Então, quando eu me formei, eu fui para Brasília, que eu sempre quis trabalhar com sexualidade. Então, graças a Deus, meus pais me deram apoio. E aí, eu fui para lá, onde eu fiz a formação em Educação Sexual, Violência Doméstica contra Criança e Adolescente, lá na USP, Terapia de Família, e sou também suicidologista. Esses são cursos de pós-graduação. De pós-graduação. Que eu fiz com a Karina Fukumitsu, que é a suicidologia, processo autodestrutivo, prevenção, pós-venção e luto. Sim. A minha abordagem ela é sistêmica,
né? Que lá mesmo eu comecei a perceber que na época da faculdade eu era psicanálise, eu era Gestalt. E aí eu via, né, a Jerusa falando, que era minha professora lá do Instituto de Sexualidade. E eu me encantei com sistêmica, e sigo o Dr. Moisés Crosman, o Carlos Arthur Molina Nossa foi meu terapeuta, o Regis Chakras também foi meu professor, então são pessoas que eu acompanho, graças a Deus, que são importantes na minha formação. Atualmente, eu trabalho, né, no Madalena Sofia como psicóloga escolar. Que é uma escola, sim. Isso. Eu sou psicóloga escolar em clínica, então no Madalena eu trabalho há 24 anos, desde que eu cheguei aqui em 2000. Eu passei 6 anos lá em Brasília e depois retornei para Maceió. E eu tenho meu consultório também, eu sou psicóloga clínica. Clínica e escolar. Clínica e escolar. Assim que você se formou em 94, você já começou a trabalhar como psicóloga? Eu comecei a trabalhar em 96. Certo. 94. Porque eu fui para Brasília para fazer a especialização e aí, graças a Deus, me deram uma oportunidade, né? Eu comecei, meu primeiro emprego foi lá, no Colégio Projeção. E depois na Cefaz, que eu era psicóloga do servidor do Ministério da Fazenda, que era um programa PAP, Programa de Assistência Psicossocial, que a gente tinha um atendimento clínico. Então você começa já com psicologia escolar, então? Psicologia escolar e também, simultaneamente, veio logo uns 6 meses depois a clínica também, né? Que foi a Cefaz. Então, É a mesma vida que eu tenho, colégio, consultório. E também dou meus cursos, né? Estou sempre aí nas minhas formações. Porque quando a gente lida com o ser humano, a gente não pode parar. Sim. E também tenho minha terapia, porque eu preciso também me autocuidar para poder cuidar de tanta gente, né? Exato. Tem um tripézinho que a gente tem que observar, né? Isso. Formação teórica, supervisão clínica e a nossa própria terapia. Eu faço parte do grupo de estudo, né, da Carinta, onde eu tenho esse suporte, né? De supervisão. Profissional, isso. Perfeito. Então, em resumo, a sua atuação profissional nesses 30 anos, né? Muita experiência, eu imagino. Estou sentindo isso agora. Eu estou sentindo isso agora, viu, Paulo? Os 30 anos. Sim. Mas que bom, graças a Deus, né? 30 anos de formada, porque eu nunca parei para pensar no tempo. E agora, quando você falou, então, 30 anos de experiência, de vivências, e sempre buscando. Sim. E como a vida ela é cíclica, né? As coisas também vão mudando e a gente tem que estar acompanhando o processo social. Claro. Mas você fala claramente de 2 grandes focos, clínica e escola. Né? Clínica e escola. Maravilha. Gostei aí. Tem muita coisa. Eu gosto de saber o tempo de atuação, porque esse é um dado que sozinho ele fala muita coisa, né? Você tem tido a oportunidade de... Veja, se fosse só escola, eu estou dizendo isso porque eu também trabalho em escola, já é uma bagagem fantástica. Eu na época, Paulo, eu trabalhei no hospital de base, mas eu estava fazendo uma formação também, né? Foi um outro curso que eu tinha feito. E lá a gente tinha a parte prática. E eu sempre gostei também de hospital. Mas aí foi quando eu tive o emprego, né, lá no Projeção, e eu também estagiei com a Rosiette na faculdade de Psicologia Escolar, que é meu xodó, mas eu digo que muda os focos. Então, até certo ponto, na Psicologia Escolar, até mais ou menos 2017, por aí, final de 16, 17, eu tô só para ter um contexto aqui, a gente atuava de uma forma. Está aí as minhas psicólogas escolares que estejam me ouvindo. Mas eu sempre disse, meu Deus, o que é que o senhor quer de mim? Quando foi 2017 para 2018, eu percebendo uma mudança, né? E aí, assim, dos comportamentos e dos atendimentos. Então, eu começava a entrar em contato muito mais com as famílias, que sempre a gente entra, que tem que entrar, que o psicólogo na escola, ele não é clínico, né? Ele é um processo de mudança, ele é focal. Ele é prevenção. E eu comecei a conversar com os psiquiatras, né? Com os psicólogos, neuropsicólogos, que estavam surgindo mais, né? Naquela época e tal. Hoje está mais comum. E aí, eu digo, meu Deus. Então, o psicólogo escolar, ele também teve uma mudança na sua prática. E isso reflete ao tema da gente, que é da saúde mental. Sim. Né? Eu estou falando, assim, de um segmento. Sim. De uma área. Mas voltando ao hospital, me encantava porque foi quando eu tive o contato mesmo, na época que eu tive, sempre estou em Brasília, e eu tive agora em Vic, infelizmente, o sistema lá de saúde está muito diferente da época que eu trabalhei. Então, na época que eu trabalhei, voltando ao passado, a UTI pediátrica era assim fantástica, com os profissionais, tudo muito limpo, tudo muito organizado.
A enfermaria também, que era no 7º andar, que a gente tinha os atendimentos. Eu lidava muito com essa dor humana, porque era na pediatria, era com a criança e com a família, né? E ali a gente vê que é muito mais que técnica, né? Eu preciso ter a conexão. Sim. E olha que eu não estudava isso. Eu era recém-formada, mas eu tinha o meu coração. Eu tinha a minha personalidade, que eu tenho, né? Ainda. Não muda. Mas assim, eu tô falando da época. Eu tinha aquele olhar acolhedor. E como isso fez eu crescer, junto com os professores que eu tinha, né? Então, quando a gente se reporta agora, a saúde mental é exatamente isso. Primeiro ponto, eu preciso ter... Não é só falar dos transtornos, que a gente vê aí os transtornos. Os transtornos estão ali. Se não tiver uma questão que a maior parte tem, né? De uma questão genética, mais ambiente, mas aquele que é desenvolvido na questão que a gente tem que ter uma predisposição, porque a gente não adoece como pode, como quer, a gente adoece como pode, né? Então, o que é que essa minha doença, o que é que esse meu adoecer está querendo me dizer? Sim. Então, voltando na questão de falar dos transtornos, está ali. Psicólogo, psiquiatra, medicação, ok. Mas, para falar disso, que isso é muito falado, a gente precisa falar do ser humano. Então, não é só... Saúde mental não é só transtorno, não é só o sintoma. Antes de tudo, é o autoconhecimento. É o me conhecer também e conhecer o outro, para que eu possa desenvolver relações empáticas com o outro, para que a gente possa ter uma vida mais cooperativa do que competitiva. Então, na hora que eu me conheço, que eu me percebo, que eu sei como eu funciono, eu preciso estar ali naquele meu autocuidado para que eu possa interagir com você no meu melhor. Né? Vendo meus valores, vendo as minhas virtudes, que são esses valores em movimento, né? Como é que eu vivo os meus valores? E também vendo a questão dessa empatia que eu tenho, não só com o outro, mas também que sentido de vida eu tenho. Qual o meu sentido de vida? Qual o meu propósito, né? Porque Sim. Todos nós temos nossos talentos, todos nós temos as nossas predisposições. Mas a gente precisa cultivar o bem, a gente precisa cultivar o nosso lado bom. Apesar que todo mundo tem, como, né, o lado sombra e o lado luz. Mas o nosso lado sombra, ele precisa estar muito mais adormecido. E quando ele vem à tona, por que ele veio à tona? E aí a gente vê, né? As ansiedades, a pandemia trouxe muito isso à tona, no isolamento social. Muitos sintomas, eles desabrocharam, estava ali predisponente, porque a gente não adoece como a gente quer, como eu falei anteriormente. Sim. A gente adoece como pode. Pronto, eu vou entrar aí. Eu vou pegar esse gancho que você colocou das questões que a gente está vendo agora no pós-pandemia. Bora lá, olha só. Nós temos essa grande campanha chamada Janeiro Branco, né? Que está no contexto de outras campanhas em relação a outros meses. Maio laranja, agosto lilás, né? Setembro amarelo, enfim. Depois da pandemia, Cris, nós temos contato com alguns dados da saúde, né? Dados epidemiológicos, que refletem uma piora no adoecimento da saúde mental do brasileiro. Bora tomar como referência o Brasil. A gente era, enquanto país, né? Nós éramos, antes da pandemia, terceiro em ansiedade em relação ao mundo inteiro. Hoje pulamos para o primeiro. Somos o país com mais diagnósticos de crises de ansiedade, em termos proporcionais, quando comparados com outros países. Éramos o quinto em depressão, pulamos para terceiro. Um país como o nosso, um país alegre, festivo, do futebol, do carnaval, né? Um país que exporta essas imagens para o mundo, mas que os dados estão dizendo que na intimidade, na profundidade, é um país muito adoecido. E aí a gente tem o Janeiro Branco. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: qual é a tua posição em relação a isso? Porque, por exemplo, quando a gente compara com Setembro Amarelo, alguns alunos meus, já tive discussões ferrenhas em sala de aula, alguns alunos dizendo assim: não acho legal ter essas campanhas, não tem que falar sobre suicídio, porque vai incentivar as pessoas, não tem que ter essas campanhas. O que você acha, assim? Tem que ter o Janeiro Branco?
tem vantagens em falar para a população, chamar a atenção da população sobre essa coisa que é básica, que a gente chama de saúde mental, que você começou falando tão bem. Como é que você se posiciona nesse debate? Eu percebo que quando é determinado nos meses campanhas de prevenção em que alerta em relação à saúde de forma geral, né? Sim. Que a saúde é biopsicossocial e também eu vou ser atrevida aqui, como um amigo meu diz, cuidado quando você fala do espiritual. Quando a gente fala do espiritual, não é a religião, né? Nessa espiritualidade que a gente precisa ter uma crença e uma fé em algo. A religião, ela tem dogmas, né? Ela tá lá... É diferente. Mas na espiritualidade, eu preciso estar na conexão. Vou falar nisso para chegar já na sua pergunta. Eu preciso ter uma conexão também com a natureza. A gente come o quê? Macaxeira, inhame, batata, né? Algo que vem da natureza. Nós somos energia. Então, como é que... Aí vou de novo. Como é que eu estou na minha conexão com o outro? Mas para estar com o outro, eu preciso estar primeiro comigo. Como é que eu me ouço? Como eu cheguei aqui? Você viu? Por gentileza, você pode colocar a palheta do ar-condicionado para cima, porque eu sou alérgica e vou ter uma crise de tosse. Então, lógico que eu tenho que ter educação. Graças a Deus eu sou educada. E gentil para pedir, porque eu não conseguiria ficar aqui com o ar em cima de mim. Então, se eu não souber qual é o meu limite, eu não vou poder dar limite a ninguém. Com gentileza. Ok, então vamos lá. Nessa conexão que eu preciso ter com a natureza, com o que é que eu estou comendo, qual foi o perfume que eu usei hoje? Olha que eu estou trazendo coisas que eu credo, que coisa ridícula. Algumas pessoas podem pensar, é minha fantasia. Mas isso é terapêutico também, porque quando a gente trabalha com os casais com disfunção, existe a técnica de focalização sensorial que a gente não lida logo com a penetração, com o ato. A gente vai resgatar a comunicação. Que a comunicação é a função mais importante da sexualidade humana. Não é o prazer, nem a reprodução. Essas são as 3 funções da sexualidade, mas a mais importante é a comunicação. Porque se eu não estabeleço um contrato com você, uma relação de onde a gente pode ir ou não, eu não tenho saúde. E aí que começa o desenvolvimento da ansiedade, que vem nos transtornos de ansiedade, né? A fobia social, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático. E a gente sabe que o estresse pós-traumático está muito ligado à questão de você estar ameaçado o tempo todo diante de uma situação que deixa você em risco. A depressão, quando se fala da depressão, o humor, ele deprime. Então, eu já pontuei aqui, ansiedade e depressão como os 2 sintomas, que elas são juntas, né? Um antecede a outra, como comorbidade, como sintoma da saúde mental. Na hora que eu estabeleço a minha comunicação com você e eu sei, eu vou usar esse perfume, a roupa que eu escolhi para vir hoje, qual foi o anel que eu quis colocar, qual foi o brinco que eu quis colocar. Isso eu estou me conectando comigo. Eu quero ver como é que eu estou aqui presente, que é diferente quando eu vou para outro evento. As pessoas, voltando aqui, não sei se você está percebendo ou o público vai perceber, para chegar a esse número que subiu do adoecimento, é o país do carnaval, é o país da alegria, é o país das mulheres bonitas. Na imagem, né? Mas como é que eu estou dentro? Isso. Porque as exigências aqui de fora são imensas. Eu não digo mais nem grandes, são imensas. E se eu der conta de tudo que o pessoal lá fora vai cobrar de mim, ou porque eu preciso estar, porque eu estou vendo A, B ou C, principalmente hoje que a gente está nessa questão da mídia, na exposição, hoje em dia ninguém tem mais nada, é muito pouco do privado. Mas eu preciso saber também o que é que eu vou expor. E eu sei o que é que eu estou expondo. E eu vou arcar a responsabilidade com o que eu estou expondo. Então, se é um país de alegria, um país que é rico, por que ele aumentou? Como é que estão as comunicações? Como é que está o sentir dessas pessoas?
Como é que está essa conexão empática? Primeiro eu comigo mesmo para eu estar com o outro. Porque é processual, gente. Não tem como a gente só ver separado, não. A gente é holístico. É um sistema. A natureza não é um sistema. Sim. Então, a vida, ela é essa conexão. Aí, o que é que acontece? Quando tem um adoecimento, está o caos, está a crise. E a crise é essa vulnerabilidade que está ali fervendo, né? Que as pessoas estão instáveis, inseguras, com medo. Então, não sei se deu para responder. Eu percebo que o que é que... Nem tudo que é óbvio é óbvio. O que é que eu mostro é aquilo que realmente eu sou. Sim, Muitas sim. vezes as pessoas mostram algo que não é real. E as pessoas estão acreditando naquilo. E aí a gente vai entrar em um campo que eu acho legal você cuidar de você, né? Você fazer um procedimento, você ir para uma academia, mas com o objetivo de quê? E as pessoas já estão se perdendo. Tem gente que a gente olha, se despersonalizou na sua fisionomia. Eu não estou indo contra o procedimento. Mas como eu faço o procedimento? Eu não estou indo contra uma dieta. Mas como eu faço a dieta? Porque tudo é com moderação. E eu já vou entrar num ponto... Respondi a sua pergunta? Sim, sim, sim. Porque cada caso é um caso. Então, são vários fatores que podem estar favorecendo que o país, ele subiu. Mas com a sua fala do alegre, né? Do país da brincadeira, do samba... Por que as pessoas estão adoecendo? Porque as pessoas não estão se cuidando. Nem delas, nem das suas relações. E aí vem a violência doméstica, vem uma educação sexista, e a gente puxa vários viés que estão ligados à questão da saúde mental. Ela é ampla. Então, um dos fatores que leva a esse sofrimento é exatamente eu não me preservar. Aí vem uma religião também muito rígida, que eu só tenho que doar. E aquela pessoa acredita naquilo, ela está se autodestruindo nesse processo de morrência. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Insistir, na verdade. Você acha que uma campanha como o Janeiro Branco, que... Veja, o que é o Janeiro Branco, né? É a sociedade falando mais disso. Esse tema não era tão falado. Antes de haver essas campanhas, os problemas existiam, mas as pessoas camuflavam, né? Eu tô aqui lembrando, fazer um comparativo aqui. Será que não estão camuflando ainda? Eu percebo que, desculpa lhe cortar, como eu falei, é importante essas temáticas em cada mês. Sim. Desperta para quem está aberto. É isso que eu queria saber, se você acha... Desperta para quem está aberto. Se você acha que tem vantagens falar disso, se sim, vale lógico a pena. que tem, fale. Por exemplo, você colocou o Setembro Amarelo. Não é só o Setembro Amarelo, porque a gente está aqui conversando e tem alguém se autolesionando, ou com interação, ou pensamento suicida. Porque o suicídio é uma dor sentida não consentida, como a Karina coloca. É também um sintoma de que algo eu não estou suportando. Eu não quero me matar, eu quero matar a minha dor. Sim. Então, quando tem lá o Novembro Azul dos Homens, as empresas colocam as fitinhas e tal, ok. Mas tem que ter uma conscientização interna. Então, lógico que dê em cada mês uma prevenção de alguma temática, de alguma patologia, de alguma situação. É importante. São muitas demandas, né? Tem que dividir mesmo. Mas a gente tem que ter cuidado de não ser só esse social que todo mundo vai. Por exemplo, o Outubro Rosa, do câncer de mama. Como é importante as pessoas ali darem esse tipo de depoimento. Mas tem que ser, é isso que eu quero colocar, é processual. Sim. Eu preciso primeiro me ver. Tem gente que tem alguém na família que teve o câncer de mama, ou tem alguém na família que tem uma tendência, uma predisposição para um transtorno mental e não se cuida. Sim. É isso que eu quero colocar. Então, é muito importante as campanhas. Mas eu tenho que voltar para mim, porque se eu não me voltar para mim, na minha consciência, do meu papel diante da minha vida... Pode o médico falar, se o senhor fumar mais uma vez, o senhor não vai ver seus netos crescerem.
E aí, quando você vai ver, de repente, o próprio médico está com cheiro de cigarro. Pode acontecer isso. Pode, e claro acontece. Acontece. Não é só na Groenlândia. Né? De minha parte, eu acho assim, eu também concordo. Eu sou super favorável a todas essas campanhas. Cada mês tem um tema. São muitas demandas, então realmente tem que tratar de coisas diferentes. Agora, uma coisa precisa melhorar, que é o seguinte. A gente precisa criar mecanismos, por exemplo, para que o Janeiro Branco não fique só no janeiro. Mecanismos para que essa temática continue circulando ao longo do ano. Em cada mês a gente dedica um tema, mas que essas temáticas, de alguma maneira, as pessoas continuem sendo lembradas de que saúde mental é importante. Estou lembrando aqui, Cris, da questão, por exemplo, vamos para o novembro. Sair do setembro amarelo, vamos para o novembro, essa questão. Que tem de homem, Cris, que ainda morre em decorrência de câncer de próstata no Brasil por puro preconceito do exame, é uma grandeza. Eu ouvi isso de um médico proctologista. Ele diz, Paulo, os dados são ainda assustadores, mesmo com campanha. Então, você está respondendo o que eu estava colocando e que eu estou... Não sei se as pessoas que estão ouvindo e você, que estão ouvindo com atenção, estão percebendo que eu estou indo numa tecla, que é se olhar. Sim. Se eu não me olho, pode ter qualquer campanha, pode ter qualquer remédio de primeira geração na sua mão. Você não vai tomar na hora certa. Então, para que isso tudo, a gente precisa se autocuidar. Nesse autocuidado, quando a gente fala de saúde, o que é uma saúde mental? É eu ter uma inteligência emocional. Vamos para a escola. Vamos lá falar da educação emocional, socioemocional. A gente fala. Mas se você se depara com uma família que tem uma cultura violenta, você vai lá e intervém, que a gente tem que intervir porque a gente é agente de mudança de saúde, mas a gente também tem nosso limite enquanto escola. A história do outro, eu não posso ser omissa, eu não posso ter reticências psicológicas, mas eu preciso colocar, pontuar, mas como o outro vai fazer, principalmente quem trabalha com criança, né? Que fica muito mais à mercê da família. Sim. O adolescente já está mais autônomo, mas também fica. Mas assim, a criança é muito mais, pelo próprio desenvolvimento, né? Etapa de desenvolvimento. Quantas vezes a gente se sente frustrado? Nós, da área de saúde mental. Quem trabalha com criança, a criança está evoluindo e aí, de repente, os pais tiram. Porque está ali no sintoma. Então, a minha dor, o meu adoecimento, ele não é punição de nada. Ele está querendo dizer algo que eu preciso me alertar. Um câncer eu preciso me alertar. Como é que estava a minha vida? Quantas vezes a gente já ouviu pessoas dizer que já passou pela morte e teve uma mudança brutal na sua vida, na sua alimentação, exercício físico? Então, se saúde mental, a gente está falando de inteligência emocional, que é como eu lido com minha emoção para lidar com a sua, saúde mental é isso. Como é que eu estou tocando a minha vida? Eu estou vendo a minha vida passar. Tá aí pronto. Vamos sair das campanhas de janeiro branco, de outras cores nos outros meses. Vamos também para os programas de TV, Sim. que também estão ali. É um meio de comunicação que também presta serviço à sociedade, que está ali pontuando. As novelas que trazem alguns temas, filmes, séries. Quando a gente compartilha com outro, assiste esse filme, tá? Fala sobre isso, né? E aí, eu digo, o que é preciso para a gente fazer? Para a gente cuidar da nossa saúde mental? Porque é um tema muito amplo. A gente ia passar aqui 2, 3 horas e não ia esgotar. Não, nem ia arranhar. Né? Como é que está a minha rotina? Olha que coisa simples. A minha rotina. Se você não está dormindo bem, você vai para um neuro. Ela vai começar a trabalhar enchendo no sono. Você começou a ter problema gástrico, né? Você está comendo errado, começou a adoecer. Como é que está a sua alimentação? Então, dormir bem, fazer uma higiene no sono. Eu sei que no mundo louco que a gente está, cada vez mais tecnicista é para ontem. E aí a gente entra também no detox digital, que o doutor Cristiano Nabuco fala. Sim, conheço. Que está ali. Quando eu fui estudar para a gente fazer um trabalho lá na escola, eu digo, meu Deus, que coisa séria. É saúde. E esses adolescentes e essas crianças, elas estão adoecidas. Mas para chegar às crianças, como ele diz, até 2 anos, não é para dar dando o celular.
porque compromete toda a questão cerebral da criança. A gente está num restaurante quando está olhando, eu não posso, eu não devo ir lá e falar. Para quem está perto de mim, eu vou com delicadeza e coloco. Olhe, não, mas é tão difícil, Cris, porque não sei o quê. Então, se esse pequeno, Paulo, o que eu quero colocar para todo mundo é do pequeno que a gente precisa cultivar, gente. Não é do macro. Porque quando chega no macro, lógico que tem patologias que quando vem, não é que a pessoa quis. Aí entra com uma questão genética e tal, enfim. Outras questões que não foi um caso. Mas quando a gente fala da nossa mente, eu preciso saber, não, eu tenho uma personalidade forte, tem horas que eu sou até agressiva como eu falo. Não, peraí. Respira, Cris. Respira como você fala. Fica calada que é melhor. Eu preciso me analisar. Eu preciso trabalhar esse meu lado que não é funcional, que também tem a ver, né, com o meu jeito reativo de ser, porque eu vou agredir as pessoas. Isso às vezes acontece. Mas eu tenho que ter a dignidade de pedir desculpa. Olha, me desculpa. Não justifica, mas explica. Mas, me desculpa, não foi legal. Então, essa reparação nos fatores de autocuidado, cuidar do sono, de uma alimentação, exercício físico, gente, isso é falado o tempo todo. Eu falei disso ontem. Pelo amor de Deus, isso é falado o tempo todo. Eu falo isso para as pessoas da minha família. Cuidado com isso, cuidado com... E quem quiser me achar chata, me ache. Eu estou chegando a um ponto que eu não como mais tudo. E o que você está falando tem conexão com o que você está dizendo agora do exercício físico, tem conexão com o que você disse antes da relação disfuncional com a internet, especialmente com o celular, né? Sim. Porque é só as pessoas, por exemplo, pegarem os relatórios semanais, todos os celulares agora fornecem isso. Relatório semanal de quantas horas por dia, a média diária que a pessoa passou ociosa no celular é uma grandeza, né? Então, quem está... roubando esse tempo que seria útil, criativo, saudável, muitas vezes, são os aparelhos, né? As redes sociais, a internet. Tem muita coisa útil aí, mas a maioria da utilização é inútil, é tempo perdido, que está reforçando isso que você está colocando aí, uma vida sedentária, que vai ter efeitos, claro, na saúde mental, né? O passado não volta. Exato. O futuro é do ansioso, né? Que está ali o tempo todo, no futuro, que o futuro vai depender do presente. E o nosso presente é o aqui e o agora. Essa entrevista, ela vai acabar e ela é única. Eu em você. É uma experiência. Essa é a nossa conexão. Você pode fazer uma entrevista daqui a pouco, é com outra pessoa, vai ser com outro feeling. E se eu fizer com você, é outra experiência. Vai ser de outra forma. É outra experiência. Né? Eu de repente, eu tinha um viés mental para falar e, de repente, mudou de tudo que eu tinha planejado. Mesmo no roteiro mental. Porque eu estou aqui em conexão com você. A minha entrevista, ela depende da minha relação com você. E aí, quando a gente vê, e voltando, né, que você colocou da questão da pesquisa, como é que nós, brasileiros, estamos vivendo? Será que essa alegria toda é uma alegria? Será que o dinheiro, ele traz realmente felicidade? Ele é muito bom. Mas como é que eu vivo com o dinheiro? Como é que eu vivo com o meu corpo? Eu vivo com o meu corpo bonito para quê? Eu estou bonita com a roupa de marca, ou então, com tudo aquilo que a sociedade está pedindo, para quê? Então, voltando para o adoecimento, por que isso aconteceu? O que é que isso quer dizer para mim que eu preciso rever? Olha a diferença. Por que isso acontece comigo? O que é que isso está querendo me dizer? Há uma diferença no meu sentir. E aí, a gente voltando para esse cuidado, sono, alimentação, a rotina de exercício físico, rede de apoio, como é que eu construo as minhas relações com meus amigos? Quais os amigos que eu tenho? O amigo é muito poderoso, o amigo é uma família extensiva. O amigo verdadeiro, ele quer o bem. O que não é, pega qualquer defeitozinho seu, qualquer ladozinho seu que não é legal, potencializa e começa a lhe queimar. Né? E aí vem os mecanismos reativos e aí vem uma relação não funcional. Sim. Né? Que não é saúde. Então, a saúde não precisa ter a doença.
É essa relação que não funciona bem, que não é nutritiva. A gente precisa desenvolver relações nutritivas e positivas. A que não for, tira. Coloca para lá. Não queira mal, mas fique longe de mim. Eu quero alguém que me edifique. Então, preciso fazer toda uma... Como é que eu posso fazer? Dizer, uma avaliação. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha rotina? Sim. Você está dando dicas preciosas. Eu espero que seja. Não, são sim, claro que são. É como você disse, é pouco... É tão simples que parece que não é besta. Parece que é... Como? Mas é nesse simples. Sim, como sim. beber água. Beba água. As pessoas óbvia. Não bebem. Isso, o meu médico, meu clínico disse, Cris, eu curei uma virose tomando 6 litros de água. Como é, doutor Adeilton? Água. Exato. Água é vida. A cada dia, basta o seu cuidado. Tem uma frase, Cris, do Aristóteles. Aquele Aristóteles lá, filósofo grego, que ele diz que nossos erros mais profundos são nas coisas óbvias. É o que você está falando, tem coisa mais óbvia do que beber água e a gente não bebe, né? Eu sou um desses, eu fui para o médico e o médico examinou lá, me pediu uma bateria de exames, estava tudo certinho, mas tinha um hormônio lá que ele diz, olha, seu Paulo, isso aqui, sabe o que é? O senhor está precisando beber água. Eu estava esperando dele assim, tem que fazer exercício físico, tem que ir. Não, não era não. Só tinha que beber água para aquela taxa normalizar e a gente negligencia. Mas olha, Cris, você está dando conselhos preciosos assim no campo da construção da saúde mental, da prevenção, sono. Só as vantagens de uma boa rotina de sono, só isso é maravilhoso, né? Mas você coloca sono, você colocou espiritualidade, alimentação, rede de apoio, atividade física. Beleza. Mas vamos... Estilos de vida, né? Estilos de vida de um modo geral. Saudável. Mas vamos pensar aqui o seguinte, vai chegar um momento na vida de determinada pessoa que o sofrimento, as circunstâncias, desemprego, lutos, decepções, vão se impor com tanta força que mesmo ela fazendo isso tudo, ela vai precisar de ajuda profissional, não é isso? Isso. Ela só vai melhorar se ela tiver um apoio profissional. Aí entra um dilema, porque... Você deve concordar, você tem muita experiência profissional, tem muito preconceito ainda das pessoas procurarem os serviços de psicologia, de psicoterapia, de psiquiatria, né? Do alto aí dessa experiência de 30 anos de psicóloga, o que é que você diria para essa pessoa no sentido de convencê-la a baixar essa guarda e reconhecer que ela chegou ao limite e que ela vai precisar de ajuda profissional? Como é que você faz para convencer essa pessoa? Olhe por você. Procure aprender a cuidar de você. Seja paciente, intolerante. Mas ela está achando que psicólogo é coisa de doido e ela tem certeza que ela não é. Aí ela não vai. Aí eu digo, infelizmente... Eu não posso viver por você, eu vivo por mim. Mas eu gostaria muito que você se cuidasse. Mas se o seu preconceito é muito maior, infelizmente você vai arcar com a consequência. Aí parece que eu sofria, mas não é. Ninguém vive por ninguém. E tem valores e cultura, a gente não muda, Paulo. Valores e cultura a gente tem que respeitar. E o que é que eu vou poder fazer se essa pessoa convive comigo ou ela, de repente, está convivendo comigo ou como um tratamento ou como social? Eu vou buscar desenvolver uma escuta empática com ela, estar com. Não é estar por, é estar com. E aí, acolhê-la. Agora, a gente também tem que ter cuidado, que não é porque a gente é psicólogo que nosso ouvido também tem que estar ouvindo tudo. A gente acolhe, coloca ali toda uma presença empática, né? Uma presença ativa, estar presente junto com o outro. Agora, a escolha é dela, porque nós somos livres para escolher. A vida da gente é feita de escolhas, né? E a vida não é fácil para ninguém. Foi muito boa essa sua colocação, porque eu estava falando a saúde mental de uma forma ampla, como eu disse a você, que é uma temática bem complexa, mas eu não posso viver pelo outro. Eu amo meu marido, mas eu não posso viver por ele. Ele é um deles que eu digo, beba água, meu filho. Meu filho, beba água, e ele vai ouvir essa entrevista.
Aí eu digo, infelizmente, se você não beber água, você pode ter um problema. Como é que é o nome dele, Cris? Felipe. Felipe, beba água. Nossa, que nem eu que tô bebendo água. Naquela hora que eu coloquei que as pessoas podem me achar até chata, muitas vezes eu vou para casa da minha família, dos meus parentes, eu levo minha comida. Da minha sogra, que eu amo muito. Mas quando eu vejo, aí eu digo, eu não sou chata, mas eu me amo. Eu tive uma mãe que tá viva dentro de mim, e ela tinha diabetes. E eu vi a consequência disso. O processo de morrência que foi. Então, pensa que é fácil? Não, tem horas que eu ponho o pé na jaca. Mas depois eu tenho que me rever, porque eu tenho uma predisposição. E a minha relação com a diabetes não foi legal. Foi muito triste. Sim. Né? Então, essa comunicação, primeiro, como eu falei anteriormente, tem que ser comigo. Se eu não quiser, se não houver desejo, Paulo, nada vai. Então, essas pessoas que têm um preconceito, que não querem, que têm situações que realmente tem que tomar medicação, e como a medicação ajuda, né? Sim, tem uma e muitas função. sintomatologias. Meu Deus, como ajuda a qualidade de vida? Agora, não é só medicação. Como também tem gente que só usa medicação. É verdade. Né? Verdade. Só vai pro sintoma. Então, Exato. Usa a medicação, melhora um pouquinho, aí não entra precisa o fazer quê? mais nada. O holístico que eu falei, nós somos seres sistêmicos. Os nossos órgãos precisam dos outros. E outra coisa, Paulo, a gente precisa também desenvolver o olhar. Eu tenho que enxergar você e escutar você. E aí eu volto na minha fantasia, que eu não tenho uma resposta 100%. Eu estou aqui com hipótese. Por que esse brasileiro está tão adoecido, a sociedade está tão adoecida? O que é que eu estou enxergando? O que é que eu estou escutando? Quais são as músicas que eu ouço? Qual é a comida que eu estou comendo? Isso não é para ninguém parar de beber nem de comer, não, gente. A gente tira um diazinho que pode ter o prazer. Mas como é que é esse meu prazer? É um prazer saudável ou é autodestrutivo? Sim. Ou também eu destruo quem está do meu lado? Porque a gente também precisa saber quem está do nosso lado, né? Exato. Então, assim, na verdade, é desenvolver e cultivar o amor, a compaixão, a questão da empatia que eu falei o tempo todo, de uma ética comigo, com o outro, com o sistema, com os animais, com a natureza, né? E com a gentileza. E a gente precisa ser gentil e ser grato a tudo na vida. Isso então, mesmo. se eu não sou grato às minhas coisas, aquilo que eu ganho e aquilo que eu também perdi, porque a perda também é uma sinalização para que a gente possa também tocar, eu não vou ter equilíbrio. Isso. É simples assim. Agora, é um exercício, viu, gente? Não é tão... É simples assim no sentido que é, entre aspas, que não existe receita. É isso. E todo mundo sabe que é isso. Eu não estou falando novidade para ninguém. Agora, como é que as pessoas estão vindo e como é que estão tocando, aí outra história. Sim. Aí entra naquele caso da pessoa que, de repente, tem um preconceito. Eu quero aproveitar super rápido, assim, inclusive dar uma informação aqui de utilidade pública, né? Aproveitar Janeiro Branco, a gente está falando dessa coisa de rebaixar os preconceitos. Dizer assim, há algum tempo atrás, o acesso aos serviços de psicologia era mais restrito a uma determinada faixa da população. E falar sobre isso também, né? Exatamente. Graças a Deus, melhorou muito. Melhorou muito, fala-se mais, está na televisão, está no rádio, está na internet, está em E terapia todos os lugares. é autoconhecimento. E o acesso aos serviços também melhorou bastante. Então, tem psicologia hoje, claro, na iniciativa privada, para quem pode pagar, quem tem plano de saúde, mas tem também muita psicologia nos serviços públicos, né? No SUS, nos ambulatórios, nos centros de atenção psicossocial. Eu dou orientação às pessoas, por exemplo, nas faculdades de psicologia, tem clínicas, escolas, né, que ofertam serviços gratuitos. Então, hoje ninguém tem desculpa. Ô, Paulo, deixa eu só pontuar uma questão muito importante que eu não falei aqui. As técnicas contemplativas, integrativas, são muito importantes. Quais? Então, desse autocuidado, como a gente falou, da alimentação, do exercício físico, do dormir, mas também da meditação, da respiração. Quem não respira, quem não sabe respirar, não sabe viver. Alexander Loy falava isso, né? A questão da yoga. E essas conexões de meditar,
Não é besteira. A medicina chinesa mostra isso, a acupuntura e tudo mais. E então, a neurociência também. Perfeito. Os E benefícios. tem hospitais grandes, particulares em São Paulo, que tem profissionais que até praticam o reiki. Sim. Dá o reiki, né? Então, assim, veja que a gente não é só organismo orgânico. Nós somos sistêmicos. E aí entra o bio, psico, sócio, espiritual. Sim, e até isso que você está dizendo agora, até essa questão das práticas integrativas, até isso está no SUS. Sim, também. Graças a Deus, também, gente, graças a Deus. Até essas práticas, se a pessoa se dispuser, a pessoa também encontra. Cris, estamos chegando já no finalzinho do nosso podcast. Eu queria que você usasse aí seu último espaço, suas últimas palavras, para falar... dar mais recomendações, você já deu muitas recomendações, né? Mas eu queria que você terminasse nessa pegada aí, dando recomendações para paz, para leveza, para o autoconhecimento, para o encontro consigo mesmo, porque talvez a gente esteja sendo ouvidos e assistidos por pessoas em processos de luto, em depressão, em conflitos internos, e que estão esperando aquela palavra que vai ser a chave aí do alívio. O que você diria a essa pessoa para a gente ir terminando aqui o nosso podcast? Coragem. Você falou do luto. Luto é perda. Seja uma perda do trabalho, seja uma perda do local geográfico, você mudando de cidade, seja uma perda por uma separação, pela morte. Vivencie a dor. Esteja perto de pessoas que te acolham. Se ressignifique. E tenha coragem. Porque se a gente não tiver coragem para fazer nosso caminho, porque é caminhando que se faz o caminho. Respeite o seu tempo de perda, seu tempo de luto, seu tempo de adoecimento. Mas lembre-se que essa rede de apoio que você precisa buscar, seja na igreja, seja no terapeuta, no médico, na família, com um amigo, aquele grupo, né? O seu estilo de vida saudável, no sentido de pessoas que edifiquem você do seu lado, vai ficar muito mais fácil, ou com a medicação, se for o caso. Mas a coragem, a Brené Brown, ela fala da coragem ser imperfeito. Então, todos nós temos problemas. É um livro, né? É um livro. Todos nós temos, quem puder, a coragem ser imperfeito, pode comprar e ler, que é maravilhoso, porque todos nós somos vulneráveis. A vulnerabilidade humana é para todo mundo, ela é democrática, né? Sim. E ela vem sem a gente nem esperar. Nós só somos vulneráveis por si só, somos humanos. Então, tenha coragem, que coragem é o coração em movimento. Tenha coragem para você fazer e reescrever uma nova história. Coração em movimento. Em ação. É em ação, coração em ação. É isso mesmo. Então, se eu não tivesse coração em ação, aquela pessoa que tem alguém que diz que a depressão dela é frescura, ela não vai sair do lugar. Porque a própria depressão, o seu humor rebaixa. É uma doença terrível. Então, essa rede de apoio é importante e dá essa oportunidade no seu autoconhecimento que a gente não pode abrir mão para ver por onde eu começo. E a gente tem que começar por nós mesmos, buscando ajuda, tendo esses ciclos positivos na nossa vida, nutritivo, e ter seu sentido de vida, e seu propósito, e ver o que é que você tem de melhor de você. Todo mundo tem algo que é o melhor da gente, todo mundo tem pontos positivos. Então, busque o que é positivo dentro de você e siga em frente, e não permita que ninguém lhe machuque. E as pessoas que têm uma personalidade que é comprometida, que aí tem gente que vai estar ouvindo isso, entra aqui, sai aqui, tem outros que têm uma estrutura psíquica, né, egóica, mais favorável e fortalecida. Quem não tem, procure uma psicoterapia, porque só no trabalho terapêutico que você vai citar essa oportunidade. E quem não tem, Paulo, a gente também tem que respeitar, porque a gente só vai até certo ponto. Sim. Então, tem gente que também não tem demanda muito de mudança, que fica ali remoendo, lamentando no passado. E essa água parada, ela só cria lama e dengue. E aí, mas tudo tem jeito se a gente quer. Isso mesmo. E não ficar só. Nós somos seres sociais, né? Relacionais. Buscar desenvolver relações funcionais.
e ser feliz. Que ser feliz é isso, é esse momento que eu tive aqui com você, esse momento aqui agora que não vai se repetir, né? E tocar minha vida olhando sempre, me avaliando do que é bom e do que não é bom, para que eu possa sempre ser suficientemente boa, como o Winnicott fala. Lembrei logo Que dele. ninguém é 100%, mas a gente sempre buscar ser suficientemente boa com a gente e com a nossa sociedade, com os outros, construindo uma relação, uma sociedade mais fraterna e não abusiva, competitiva. Perfeito, chave de ouro. E um beijo no coração de todo mundo que está ouvindo. Eu espero ter podido alcançar. Se eu alcancei 2 ou 3, eu já estou feliz. Ah, não, vai ser mais, não tenho nenhuma dúvida. Eu quero te agradecer pela sua Eu que vinda, agradeço. agradecer por você ter dedicado, separado, né? Você deve ter tanta coisa para fazer, mas Eu separou. ainda estou de férias, aí deu para tá vir de de férias? manhã. Então volto joia. Mas segunda. mesmo assim, podia estar curtindo as suas férias, né? Tá aqui dando essa contribuição. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua carreira, né? Obrigada. Com toda certeza. Olha, esse podcast ele é muito assistido por psicólogos e psicólogas, mas ele tem uma audiência muito grande entre estudantes também. Tem um curso, né, que eu também dei no Ser Psicólogo, Sim, né, Educação sim. Sexual, que tá lá, quem quiser lá ver, joia. vai ouvir muitas falas minhas que eu levo para onde eu for. Olha aí, vocês encontram a Cris na plataforma, né? Tem o QR Code aqui, Cris, que a pessoa pode entrar e ter 7 dias gratuitos dentro da plataforma. Depois de 7 dias, o prazo expira, né? Aí ela tem que assinar. Mas, ó, pega aí o QR Code e vai conferir lá o curso da Vai Cris. ser um prazer. Tá? Então, muito obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigada, Paulo. E nos encontramos por aí, tá certo? Com certeza. E você que chegou até aqui, eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Eu sempre peço, se você chegou até aqui no canal do YouTube, não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, marca as notificações, pega esse link aí, espalha, bota no grupo da faculdade, no grupo da família, para essas informações circularem, tá bom? Então, um grande abraço, se cuidem, cuidem da mente, cuidem do corpo, cuidem do coração, cuidem das relações e vamos construir saúde mental, porque o mundo está precisando. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.